Olá, boa noite, pessoal. Só estou aguardando as fisioterapeutas aí para poder iniciar, tá bom? Oi, Oi, boa noite. Boa noite para mim, né? Para vocês são boa tarde. Eu vou esperar mais um minutinho aqui para ver se vai entrar mais alguém, tá bom? tá bom. Agora tem que falar. Tá tudo certo? Vocês estão conseguindo me enxergar bem? Tá tudo direitinho aí? Aham, certo. Ouvindo bem? Não foge não, Fernanda. Foge Ela não. foi. A gente tá aqui no estúdio e daí chegou cliente. Então vou esperar mais um minutinho aqui, pessoal. A galera tá entrando. Uma boa tarde, pessoal. Aí é quarta-feira de cinzas, né? Pós-carnaval. Isso, pós-carnaval. O pessoal tá animado. Vou esperar a Fernanda voltar. Enquanto a Fernanda não volta, você poderia se apresentar, começar aí falando um pouquinho sobre você. Meu nome é Sabrina, sou fisioterapeuta e instrutora de Pilates atualmente aqui no Estúdio Bayer. Já trabalhei com a área, né, que a gente vai falar hoje, saúde da mulher, né? Já tem uns 2 anos e meio, mais ou menos, que eu atuo nessa área também. Atendo gestantes aqui no Pilates, né? Sou eu quem atendo as gestantes, pós-parto, as mulheres que estão se preparando para o parto também. Isso é um pouquinho do que eu faço aqui. Eu agora Muito bem, Sabrina. voltei. Fernanda. Oi, prazer. Meu nome é Fernanda Bayer. Eu sou fisioterapeuta aqui do estúdio também. Eu atendo na área da massagem, da fisioterapia de reabilitação. E é isso, estaremos atendendo aí nessa área de saúde da mulher. Que ótimo. E para começar a nossa live, vocês poderiam explicar para a gente um pouquinho mais como que será o trabalho da fisioterapia na nossa comunidade? Então, o trabalho da fisioterapia pélvica dentro da comunidade, ele vai ser voltado tanto para as mulheres que estão se preparando para o parto, para as gestantes e também para o pós-parto. Então, dentro do nosso trabalho da comunidade, a gente vai ter algumas aulas gravadas explicando um pouquinho o que é a saúde da mulher, explicando como que funciona o assoalho pélvico, né, essa musculatura que está aí carregando, né, o bebê, os órgãos durante toda a gestação. Então, como que a gente vai preparar essa musculatura. Também vamos estar falando um pouquinho sobre diástase, uma coisa, dentro do curso. E também vamos estar fazendo umas aulas online, né, para a gente poder tirar dúvidas, né, explicar melhor como que ela vai fazer essa avaliação em casa, tirar dúvidas a respeito da diástase, como avaliar essa diástase. É um assunto que ainda é um pouquinho, não é muito falado, né? Mas que é de extrema importância. Eu já tive, assim, contato com várias mulheres que comentaram que tinha perda de urina e achava que era normal isso, né? E tudo isso por conta dessa falta de força, né? De conhecimento do músculo do assoalho pélvico, de para que serve, como treinar. Então, tem muita gente que sofre com perdas de urina, com fraqueza, né? E não sabe nem o porquê, eu acho que é normal. Então, essa área é uma área muito interessante, que tem muito crescimento. Eu acho que é bem importante mesmo, até mesmo para as pessoas que estão se preparando para engravidar, né? Para poder fortalecer, para poder preparar o corpo, para poder receber a criança aí, no meu caso, duas crianças. Então, tem toda essa preparação aí para poder fortalecer e depois um pós-parto continuar, né? Então, eu acho que essa área ela é muito boa, tanto no antes, durante a gravidez e no pós-parto, né? Uhum. Eu vou começar lendo algumas perguntas para vocês.
se embaralhar um pouquinho a minha vista. Eu não dormi muito bem essa noite. As minhas meninas estão pós-vacina, estão com febre. Meus olhos chegam a estar ardendo. Mas, se embaralhar, se eu ler alguma pergunta errada, vocês me avisem, por favor. Não achei meu Tá, óculos, aí tá daquele jeito. dá certo, vai dar certo. Em quanto tempo eu vou ter resultado? De duas a gente fica disputando aqui, quem conversa mais. Calma, gente, calma. Então, o resultado, ele depende, assim, de vários, mais vários fatores, né? Tanto questão da sua individualidade mesmo, quanto do comprometimento, né? Porque, às vezes, são questões do seu corpo que uma outra pessoa, vamos supor, não tenha diástase. Então, ela vai ter um resultado mais rápido do que uma pessoa que tem que tratar a diástase, né? Então, depende muito de como você está, de como você vai realizar todos os passos, né? Questão de alimentação, do comprometimento com a atividade física. Então, não dá, assim, para a gente dar um período, porque senão acaba que a pessoa pode se frustrar até, né? Você chega naquele tempo e ela não viu o resultado que ela queria. Então, depende muito dos fatores de comprometimento, do seu corpo, de como você vai reagir, o seu corpo vai reagir. Então, se uma pessoa ela quer se preparar, né, para engravidar, não tem um tempo exato assim para poder ver qual que é quando o corpo vai reagir. Então, o ideal seria a pessoa começar o mais rápido possível, né, para poder preparar antes de engravidar, né? Isso, nunca é tarde, né? E a gente sabe também que os fatores, né, para poder engravidar é a atividade física, é muito importante, né, para nossa parte hormonal. Então, quanto antes ela começar uma atividade física, seja pilates ou academia, qualquer, né, outro tipo de atividade, vai ser importante para ela, né, nessa parte, né, de conseguir, né, engravidar mais rápido, né, com uma maior qualidade de vida. Questão da alimentação, né? Que já foi falado também, que manda muito nessa parte de desintoxicação do corpo, que a gente sabe que a nossa alimentação nunca é do jeito que deveria ser, né? Então, engloba vários fatores. Uhum. Tem uma pergunta aqui online. Essa fisioterapia é só para quem quer engravidar ou já engravidou? É só para esse público ou pode ser utilizado para outro tipo de público também? São para todos. A parte da fisioterapia da mulher, né, na saúde da mulher, ela trabalha o assoalho pélvico. Então, é independente se você quer engravidar, se você está gestante, pós-parto, não interfere na idade nem na fase, né, da vida da mulher. Em qualquer momento da vida, a gente já deveria começar a trabalhar essa musculatura desde cedo já, porque ela é muito importante, né, para o nosso corpo. Da mesma forma que a gente vai na academia ou faz o pilates para trabalhar a musculatura do corpo como um todo, o assoalho pélvico também precisa desse treinamento. Quem quer ter a pepeca forte. Eu acho que tudo que a gente faz aqui agora vai refletir lá na frente, né? Vai refletir lá nos seus bons anos, né? Quando você tiver lá seus 60, 50 anos, né? E aí você vai ter problema de... Pode falar. Todo mundo aí deve conhecer uma avó, uma tia que se queixou de perda de urina, ou tem muitas mulheres, né, que tem até o problema do prolapso da bexiga sair para fora mesmo e sofrer com isso. Tem as cirurgias aí, tem gente que faz inúmeras cirurgias para colocar uma contenção ali, para o órgão parar de sair para fora, e acaba que não resolve, porque quem mantém isso é a musculatura, né? Então, quanto antes for preparado, for fortalecido, é melhor ainda. Porque o nosso assoalho pélvico, ele é um músculo, ele não tem nenhum osso segurando ele, é só a musculatura. Então, é igual a musculatura do nosso corpo, por exemplo. Se você não fortalece ela vai ficando flácida, vai ficando, né, mole, vamos dizer. E o assoalho pélvico é a mesma coisa. Se você não fortalece, ele vai ficando flácido, ele vai caindo, e daí vai vindo o peso dos órgãos, tudo todo sobre ele, e ele só vai se cedendo, né, com o tempo. Uhum. Eu vi aqui comecei a ler aqui a famosa Eu Tenho Uma Amiga. Eu tenho uma amiga que vive fazendo xixi na roupa e ela é nova.
E aí a pessoa colocou como saber se a quantidade de vezes que vai no banheiro para urinar é normal ou é a fraqueza da musculatura. Então, para a gente poder fazer essa avaliação e entender, a gente faz um diário, chamado diário miccional. Daí, dentro desse diário, a gente vai conseguir saber se a quantidade de vezes que ela está indo no banheiro, né, urinar, é a quantidade correta, como que está a ingestão de líquido dela durante o dia. Então, tudo dentro desse diário influencia. A gente vai estar também explicando um pouquinho mais dentro da comunidade. Mas se ela já tem perca de urina, ela tem que correr para poder tratar o quanto antes. Porque assim, perder xixi nunca é normal, mesmo que em uma quantidade pequenininha. Tem gente que pensa assim, não, mas é porque eu estava apertada e eu dei muita risada, né? Eu ri muito, eu não consegui segurar. Mas o nosso assoalho, ele tem que ter a força suficiente para você ter esse controle, né? De você conseguir chegar no banheiro e fazer seu xixi, não ter um escapezinho durante uma atividade física. Tem muita gente, assim, mulheres que têm força muscular, que você olha, tem até umas fotos na internet de mulheres que treinam mesmo pesado, que pegam peso, que perdem urina. Porque quando a mulher pega muito peso, ali tem uma pressão, né? Para baixo dos nossos órgãos. Então, se ela tá com essa musculatura fraca, ela perde xixi. Então, tem mulher de academia aí que a gente olha e pensa que não, mas perde xixi. Por quê? É um músculo que precisa ser trabalhado assim como qualquer outro. Ele só é mais escondidinho, né? É. Essa quantidade, né, que não é normal, nenhuma quantidade, isso até mesmo na gravidez? No final da gestação, tem algumas gestantes que perdem um pouco de urina, mas bem no final mesmo, e coisa bem pouca, bem significativa. Daí a gente, tipo assim, vamos dizer que é até tolerável, mas não deveria perder nenhuma gota sequer, mesmo durante a gestação. Entendi. Interessante. Eu vou para a próxima pergunta. Os exercícios vai ter duração de quanto tempo? Então, a comunidade, o projeto tem duração de 2 meses, né? Então, dentro desses 2 meses, a gente vai fazer as aulas gravadas, as aulas ao vivo, e vai ser o que a gente vai ensinar, alguns exercícios, elas vão poder levar para a vida, né? Os exercícios, ainda mais da parte do assoalho pélvico, né? Os exercícios de contrair, relaxar, isso daí ela vai poder levar para a vida. E assim, como terão, né, na comunidade, exercícios para várias áreas do corpo, então cada um vai depender do critério de cada profissional, né? Tem os exercícios de LPF, que tem uma duração específica, os exercícios de pilates, né, os que são mais agitadinhos. Então depende muito de qual tipo de exercício, e também não dá assim pra gente quantificar muito ainda, porque de início a gente vai fazer, né, aquela conversa, uma avaliação para saber o que precisa, de acordo com o que cada um precisa. E vai depender também da dedicação, né, de cada um dentro do projeto. Entendi. Como reduzir a barriga pós-gravidez? Me diz, por favor. Tem uma pílula mágica? A temida barriguinha, né, do pós-parto, não. É assim, como a Julie, né, na live que a Julie participou, como ela falou, o corpo, ele sofre uma mudança gigantesca, que a gente tá ali vivendo todo o processo, né, da gravidez, e às vezes a gente não para muito para analisar tudo o que acontece, né? Então, o nosso corpo, ele gerou um outro corpo com todos os órgãos, né? E você ainda foi duplicado ainda, né? Então, para carregar esse bebê, não é só questão, porque tem o bebê ali, mas tem o líquido, tem a placenta, são várias coisas. E assim, eu sei que é ruim, né? Você tem o bebê, aí você olha a criança ali para fora e sua barriga parece que a criança ainda está para dentro. E daí você fica, meu Deus, quando eu vou me livrar disso? E às vezes a gente vê uma amiga, uma colega, que a barriga no outro dia que teve o bebê já está ali no lugarzinho e dá uma revolta, né? Mas entra a questão da individualidade. Como a minha barriga era antes da gestação? O que aconteceu comigo na gestação? Quanto eu engordei? Eu tive diástase? Eu não tive diástase? Porque às vezes a pessoa não engordou muito, mas fica com aquela barriguinha do pós-parto, por conta dessa fraqueza da musculatura, né? Então tem todo um trabalho envolvido para ativar esse músculo, porque ele tem que relaxar, né? A barriga relaxa para crescer. E o certo do nosso abdômen é ele ficar ali contraidinho.
para segurar os órgãos ali, né? Manter a barriguinha mais reta. Então, até o nosso corpo ter a consciência de novo de que tem que contrair, porque passou ali 9 meses relaxando, né? Soltando a musculatura, abrindo espaço. Então, o processo, às vezes, é um pouquinho mais demorado. A gente pode colocar para poder, em média, assim, 1 ano, mais ou menos, para tudo começar a se encaixar. É porque, se for para pensar, você ficou lá 9, 10 meses praticamente, né? Gerando todo. Então, não vai ter como a criança sair e tudo já se recolher e voltar ao normal, né? Então, a gente precisa ter um pouquinho de paciência, né? Procurar coisas para poder auxiliar, né? No caso do LPF, do Pilates, para poder auxiliar todo esse retorno. Entendi. E, assim, tem as pessoas que teve a diástase, né? E tem as pessoas que não teve. Na comunidade vai ter como ter um tipo de avaliação para saber se a pessoa teve diástase ou não. Igual assim, porque eu tava dando uma olhada, né? E eu percebi que tem vários tipos de diástase, né? Não é um tipo só. Na minha percepção mesmo leiga, eu achava que era somente aquela barriguinha parecendo um envelope embaixo, né? Que fica aquela sobrinha a mais, né? Mas existe outros tipos de diástase, né? A gente vai conseguir fazer esse tipo de avaliação na comunidade? Sim, vai ter a avaliação. Tem alguns movimentos que dá para ser feito e a gente consegue visualizar quando a pessoa tem a diástase, porque dependendo da força que a pessoa faz, ela forma um conezinho ali aonde teve a diástase, né? E ela tem vários níveis, tanto de altura, pode ter uma diástase aqui em cima da barriguinha. Tem gente que acha assim, nossa, tem um estômago muito alto. E às vezes não é porque o estômago tá ali, é porque ela tem uma diástase, que é a separação do músculo, né? E daí dá essa impressão de que o estômago é alto. Então pode ter abaixo do umbigo, pode ter próximo do umbigo, pode ter acima do umbigo. Então depende muito da onde a pessoa tem. Da barriga inteira. Inclusive, tem pessoas que não tiveram filho e têm diástase também, então não é só exclusivo de mães aí a diástase, é mesmo que deu e dá para avaliar sim. E a gente já começa a prevenir essa diástase desde o começo da gestação, com posturas e também após a gestação com movimentos. Tem exercícios que uma mulher que tem diástase não pode fazer esse exercício porque favorece mais essa diástase. Então, o movimento favorece mais essa abertura. A gente vai estar, né, explicando quais são esses movimentos também dentro da comunidade. E uma dica aí para quem está assistindo e está gestante, para as gravidinhas, quando a mulher está nesse processo, né, da gestação, deve-se evitar ao máximo você levantar com a barriga para frente. Isso favorece e muito a gestação, a diástase. Porque você imagina, a gente levanta e senta todo dia, né? Dorme, você deita para dormir. Na hora de levantar, quando você vai fazer esse movimento, porque é o nosso costume. Ainda mais que a gente nunca foi grávida, né? De repente está grávida e você levanta do jeito que você está acostumado. Então, o ideal é a gravidinha virar de ladinho e levantar de lado, para não fazer essa força no abdômen, porque isso proporciona a diástase. E tem muita mulher assim, eu já ouvi muita mulher falando, eu acho tão bonitinho, quando eu faço força, o meu bebezinho aparece. E não é que o bebezinho está aparecendo, isso já é o cone que você está formando ali, porque o músculo ele está separado, que é o normal da gravidez. E daí, quando você faz a força que não é para ser feita, tem que cuidar muito com as questões dos abdominais, que tem muita mulher que continua fazendo na gravidez, né? Então, tem que ter muito essa consciência de como você vai fazer essa força, porque senão você vai fazer com que você realmente tenha diástase. Então, são cuidados, assim, no dia a dia que dá para você prevenir. São coisas, às vezes, até simples, né? Até mesmo como você citou aí, você citou a questão do levantar, né? Uma coisa simples que, se colocado na rotina, né, de fazer todos os dias, ele vai ajudar bastante a prevenir, né? Então, isso é bem interessante mesmo. E é isso que a gente estava conversando até mesmo na live anterior, né? Que a gente vai criando hábitos, né? A gente tem que criar hábitos todos os dias ali, trabalhando, que aí lá na frente você vai colher os resultados, né? Sim. Eu, na minha gestação, eu engordei 30 quilos. Então, foi
muito, né? E eu não tive diástase, porque eu tive esses cuidados durante a gestação. É claro que não é só por isso, né? Pode ser que eu também não teria. Mas eu não tive, mesmo tendo engordado muito, minha barriga tendo ficado muito grande, eu não tive a diástase, porque eu tomei vários cuidados durante a gestação para prevenir. A diferença de um conhecimento de fisioterapeuta, né? Eu vou para a próxima pergunta. Vai ter exercícios para princesinha, para Larissa? Ela vai entrar nesse combo aí, porque ela faz parte aí do corpo, ela tem que malhar também, né? Muito importante, né? Tem vários exercícios, e simples, coisas assim que dá para você fazer no dia a dia mesmo. Tem muita coisa que dá para ser feita e precisa ser feito, tanto para essa questão de prevenção, né, para perda de urina, quanto para a questão sexual também, né, que é muito importante. Muito importante. Então, meninas aí que tiveram vergonha de perguntar, teve pessoas que tinham vergonha de perguntar, então vai ter sim, vai ter bastante coisa na comunidade, vai ser só mulherada na comunidade, não vai precisar ter vergonha, os profissionais estão aí para ajudar, não é mesmo? A próxima pergunta, como melhorar o corpo para engravidar? Eu acho que a gente respondeu bastante sobre isso, né? Sobre essa questão dos exercícios, né? Eu acho que é um combo de tudo, né? A gente veio falando aí com a psicóloga, a gente veio falando com a nutricionista, né? Com a Julie também, que é educadora física. Então a gente veio aí trazendo que cada um tem, assim, um papelzinho importante para poder ajudar a melhorar a qualidade de vida, né? Então a gente tem que trabalhar todos esses pontinhos que vai estar trabalhando na comunidade. Engloba muita coisa, né? Aqui tem como saber se tenho diástase e a físio pode me ajudar. E se físio pode me ajudar. Acho que outras perguntas também sobre diástase. Diástase tá bombando aí. Está sendo muito falado, né? Esse assunto entrou muito na mídia. E é muito legal que as pessoas comecem a ter consciência disso, né? Porque tem exercícios específicos para melhorar essa questão. E vai ser avaliado, né? Tem que ser online. A Julie vai participar mais ativamente, né? Que é da parte do LPF, a Julie e a Letícia, que vão fazer essa avaliação da diástase, tem como melhorar sim, vai ter exercícios específicos para isso. Muito importante. Tem como fazer esses exercícios em casa? Que é a próxima pergunta. Todos. Sim, todos os exercícios vão ser voltados para casa. Toda a comunidade, né? A comunidade inteira vai ser voltada assim para o mundo online, né? Hoje a gente não tem muito tempo, né? Às vezes não consegue ir até a academia, né? Igual eu tava pensando assim, se eu quero fazer um exercício, se eu quero sair para poder fazer alguma atividade, eu tenho que ir com as meninas. Eu não consigo deixar as meninas com alguém para poder realizar os exercícios, né? Então essa vai ser a facilidade da comunidade, né? Você vai poder acessar do seu celular, você vai poder acessar da sua televisão. A hora que você conseguir um encaixe durante o seu dia, né? Ou de noite também, que às vezes não tem encaixe de dia. Obrigada. Qualquer horário que você tiver à disposição, vai dar para fazer em casa tranquilo. A gente vai adaptar bem a essa vivência, né, da casa mesmo, sem precisar de aparelhos, né, de academia, porque às vezes não é a realidade de todo mundo. Exatamente. Teve uma pergunta que fizeram na live, a primeira live, que aí a gente tinha conversado que a gente responderia nessa live agora com a Físio, né? A gente tá com os problemas aí para a Físio resolver. E aí a pergunta é, quero saber se as bolinhas japonesas funcionam para fortalecer o assoalho pélvico. Então, elas auxiliam sim no fortalecimento do assoalho pélvico. Mas para isso, a gente vai precisar ensinar essa pessoa a fazer uma avaliação desse assoalho pélvico. Por quê? A bolinha ela vai auxiliar na hora da contração. Então, ela precisa ter a consciência se ela está fazendo essa contração de forma correta, porque às vezes a gente acha que a gente está contraindo, está puxando o assoalho para dentro e a gente está expulsando.
em vez de comprimir. Então, a bolinha, ela vai entrar, sim, como uma forma de tratamento, né, auxiliando, só que ela primeiro precisa entender como que é essa contração pélvica, como que faz essa contração, para depois a gente associar com as bolinhas. É toda uma adaptação, né? Igual você vai fazer uma atividade física, você já não pode chegar chegando, porque depois você não aguenta, né? Então, você já não chega pegando 10 quilos, você vai adaptando. E as bolinhas são como se fossem os pezinhos da academia. Então, de início, a gente tem que ir trabalhando sem os pezinhos, né? Se a pessoa quiser evoluir aí, indo para os pezinhos, fortalecer cada vez mais. Os conezinhos também, que são bem parecidos com as bolinhas, e cada um tem um peso. Então, conforme, né, ela for evoluindo, ela vai colocando um pezinho diferente, depende da, né? Porque não adianta nada, né? A pessoa, porque às vezes a gente pensa assim, ah, mas eu vou usar a bolinha, eu vou usar o cone para me auxiliar. Mas se você não souber fazer a contração certa no momento certo, ele vai te prejudicar. Então, o essencial de tudo é você saber o movimento, fazer o movimento correto, né? Então, aprender aí como contrai a querida, né? Vamos começar do começo, né? Não vai pulando etapas aí que... Eu confesso que eu tive que pesquisar o que que é, né? Porque eu também não sabia. Tá, depois a gente evolui para esse nível maromba aí. Eu não sabia que havia essa possibilidade de deixar a nossa Laricinha maromba. Eu não sabia. E é muito importante ela estar maromba. Gente, eu acho que as perguntas que tinham da caixinha acabaram. E aí, se vocês quiserem responder, se alguém quiser também perguntar que é online agora, né? Aproveita a oportunidade, que não é sempre, que a gente tem 2 fisioterapeutas aí disponíveis para responder essas perguntas que você tem vergonha, às vezes, de perguntar pessoalmente. Então, esse é o momento. Vamos ver se vão ter coragem de colocar aí, escrever aí na live, né? Mas aí a gente explicou um pouquinho mais, né, de como que vai ser, as meninas se apresentaram. Vocês têm alguma coisa a mais que vocês querem complementar que vai ter a nossa comunidade na parte de fisioterapia? Na parte da gestante, né, na preparação para o parto, se a via de parto dela for normal, né, porque a gente vai trabalhar tanto para a gestante que ter o parto normal, quanto a cesárea. Os dois precisam de uma preparação. E para o parto normal também, algumas gestantes ficam com medo da questão da laceração, né, do assoalho pélvico na hora da expulsão. Então, a gente também vai estar falando um pouquinho sobre a questão da laceração e ensinando também a massagem perineal, que chama, para poder massagear essa musculatura e auxiliar na expulsão. Muito interessante, muito bom. Eu acho que, deixa eu dar uma olhada para ver se tem alguma pergunta aqui que não foi respondida. Eu acho que está tudo certo. Meninas, eu acho que é isso. Foi só assim uma pincelada, né, do que vai ser esse projeto. Esse projeto é muito grande, é um projeto muito bom. Então, se a gente for realmente parar para falar sobre ele, a gente fica aqui há muito tempo, né? A gente veio aqui só para trazer uma pincelada de cada profissional aí, o que vai ser trabalhado, como que vai ser. Obrigada mesmo por disponibilizar seus tempos, né? Porque é bem difícil, né? Tem aí, a Fernanda estava já atendendo um cliente no meio da live. Não é fácil, né, Fernanda? Então, a gente agradece bastante aí as meninas que fizeram as perguntas. Muito obrigada também por perguntar, né, por participar. E a gente se vê na próxima live, né? Quem tiver alguma dúvida, quiser mandar para o nosso perfil pessoal, né? Mandar lá no privadinho, uma dúvida que tiver com vergonha de perguntar, pode mandar que a gente responde. Verdade, né? Às vezes fica difícil ele perguntar nos comentários. A live vai ficar salva também, né? E aí vocês vão conseguir ter acesso aí ao perfil do Estúdio Bayer, né? E aí é só mandar uma mensagenzinha que as meninas respondem para vocês. Isso aí. Tudo certo? Tudo certo. Muito obrigada. Tenha um bom restante de tarde aí para vocês. Boa noite. Obrigada. Tenha uma boa noite de sono. Eu tô precisando. Tchau, beijo. Tchau. Beijo.